chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Duas grandes brigas públicas entre ministros do governo Bolsonaro aconteceram nesse mês de outubro. A mais recente foi entre o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No início do mês, Paulo Guedes da Economia e Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional também trocaram farpas públicas. O tema de hoje é: as brigas entre membros do alto escalão desgastam o governo federal? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Olá, Bruno, quanto tempo? Boa noite, Mona Lisa, seja muito bem-vinda de volta. Obrigada, boa noite. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Sentiu saudades de mim, Caio Coppola? Claro que sim, Mona Lisa. Não só eu, como toda a audiência do programa. Então, eu reforço aí as boas-vindas do Dr. Bruno. Boa noite aí, boa noite, espectador da CNN. É isso aí, só para a gente relaxar na volta. Começamos então com você, Caio, suas primeiras considerações para a gente começar esse debate. Claro. Bom, mês passado nós debatemos a relação entre o presidente da Câmara Federal, o senhor Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, especulando se a hostilidade entre os dois prejudicaria o avanço das reformas estruturais e das privatizações. Bom, em síntese, eu argumentei que a falta de afinidade entre indivíduos nunca impediu o alcance de objetivos coletivos. Por exemplo, o funcionário que não admira o chefe ainda pode e deve gerar valor para a sua empresa. E o esportista que deseja ganhar um campeonato, ele tem que colocar em segundo plano as suas diferenças com os companheiros de time. O tema de hoje é quase idêntico ao discutido mês passado: os atritos entre autoridades da República e a sua repercussão prática. Eu pretendo endereçar esse ponto demonstrando factualmente que não existe relação de causa e efeito entre as disputas por espaço político e o fracasso de um governo. Mas antes, eu proponho algumas considerações para reflexão do espectador. A pauta dos nossos debates, ela tende a refletir os fatos com maior protagonismo no noticiário. Mas esses não são necessariamente os fatos mais importantes para a vida do cidadão, para a evolução das práticas políticas, para o aprimoramento da legislação ou até mesmo para registro histórico. Então, eu vou ilustrar esse meu ponto com dois breves exemplos. Domingo agora terminou o prazo para que candidatos e legendas apresentassem a sua prestação parcial de contas. E, para surpresa de ninguém, verificou-se que menos de 1% dos políticos, menos de 1%, receberam 80% dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, que somam aí quase 3 bilhões de reais. Isso é a prova cabal de que, além de ser uma imoralidade que viola a isonomia nas eleições, o financiamento público de campanhas é uma farsa destinada a concentrar poder e a concentrar dinheiro na mão dos caciques partidários e de políticos de carreira buscando a reeleição. Tanto que, em plena pandemia, o Congresso Nacional, capitaneado aí pelo senhor Rodrigo Maia, ele próprio usuário contumaz de recursos públicos para pagar a conta das suas campanhas, nem cogitou destinar os bilhões de reais reservados aos partidos para o combate à crise de saúde e à crise econômica. Ao invés disso, toda essa dinheirama está bancando campanhas milionárias de reeleição, como aqui em São Paulo, onde o prefeito Bruno Covas é o destinatário recordista de quase 8 milhões de reais de dinheiro público só até o momento. Será que esse dinheiro não seria melhor investido, por exemplo, no SUS, para tratamento de pacientes com câncer nos hospitais públicos? Só uma ideia que me veio à cabeça. Também, ao longo da última semana, repercutiu a fala histórica do Papa Francisco, aspas, os homossexuais têm o direito de ter uma família, pois são filhos de Deus, e são mesmo. O que temos que ter é uma lei de convivência civil. Dessa forma, eles serão legalmente cobertos. Vocês percebem a importância disso? 50% da população brasileira é católica declarada e, naturalmente, tem no pontífice uma das suas referências morais. E ninguém aqui está falando em casar gays na igreja, não é nada disso. A fala do Papa é convergente, inclusive, com o status legal da união homoafetiva no Brasil, equivalente à união estável e que, por sua vez, é equiparada ao casamento entre o homem e a mulher, nossa referência constitucional de núcleo familiar. Então, a propósito, do ponto de vista político, a declaração do Papa, ela não é progressista, como ela tem sido rotulada. É uma declaração
conservadora, porque a união entre pessoas do mesmo sexo com a finalidade de formar família é um dado da realidade já há muitos anos. E o conservadorismo prega a adequação da norma jurídica ao costume do seu tempo, especialmente um costume que não viola direitos nem agride a liberdade de terceiros. É o reacionário que deseja retroceder a um passado idealizado e é o revolucionário que deseja impor ao próximo a sua visão particular de um futuro utópico. O conservador, diferentemente do reacionário e do revolucionário, ele vive no momento atual, reformando injustiças, melhorando as instituições e preservando as conquistas da humanidade. Então vejam só, de um lado nós temos evidências irrefutáveis do mau uso de verbas públicas bilionárias em campanhas eleitorais em plena pandemia e de outro, uma manifestação histórica do líder religioso mais relevante do Ocidente que reforça o princípio do Estado laico e contribui para a diminuição do preconceito contra homossexuais. Mas a nossa discussão de hoje, pautada pelo protagonismo artificial de notícias sempre focadas na desconstrução do governo federal, nos obriga a tratar dessas desavenças entre ministros de Estado. Fatos que certamente não constarão sequer do rodapé das páginas da história nacional. O que, infelizmente, confirma aquela máxima de que o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Bom, feitas essas devidas ressalvas e no intuito de cumprir o meu compromisso de responder assertivamente às perguntas formuladas, retomemos a questão da vez. Atritos públicos entre ministros desgastam o governo federal? Sim e não. E por que essa resposta ambígua? Porque o Brasil é um país continental, desigual e de múltiplas realidades socioeconômicas. Em uma dessas realidades brasileiras, existem os leitores, os ouvintes e os espectadores da imprensa especializada em cobertura política. Mas é um grupo muito restrito de pessoas. Só para a gente ter uma ideia, o público médio somado dos canais de notícia da TV paga não ultrapassa 1 ponto de audiência, o que corresponde a 260 mil domicílios e 700 mil telespectadores conectados simultaneamente. Nesse mesmo sentido, não existe nenhum jornal em circulação no Brasil com média mensal de exemplares pagos superior a 330 mil e o número de assinaturas digitais é ainda menor. Assim, a minha conclusão, ela parte de duas premissas. Primeira, o noticiário especializado não reflete os verdadeiros anseios e preocupações do povo e muitas vezes prioriza intrigas e boatos em detrimento de questões infinitamente mais importantes. E a segunda premissa, a bolha de pessoas impactadas por essa linha editorial é pequena em comparação à população total. Fora que muita gente que recebe esse conteúdo tem aí um espírito questionador e não adere de cara, às teses veiculadas. Portanto, os atritos políticos dessa natureza, as pequenidades, os mexericos, as tricas e futricas, podem até render manchetes e desgastar o governo perante uma minoria, mas não afetam significativamente a avaliação da maioria silenciosa, que está mais interessada naquilo que tem consequências tangíveis, consequências palpáveis para o seu dia a dia. E a prova mais eloquente disso, que reforça a pertinência desse meu argumento, é que, segundo pesquisa de opinião da CNT-MDA, publicada hoje, há algumas horas, o governo federal bateu novo recorde de aprovação, 41,2%. E, nesse mesmo sentido, a aprovação do presidente saltou de 39% para 52% e a sua desaprovação despencou de 55% para 43%. Então, é muito difícil sustentar que o governo está se desgastando diante de números e tendências tão favoráveis. O mais lógico e, para ser sincero, o mais sensato seria reconhecer que briguinhas entre ministros, por mais criticáveis que sejam, não são tão relevantes nem merecem tanto holofote. Suas primeiras considerações, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Não te dei boa noite lá no começo. O faço agora e me penitencio. O que eu entendo desse debate de hoje? De fato, eu concordaria com o Caio se todas essas intrigas entre os ministros de Estado, entre os ministros e o presidente da Câmara, elas fossem realmente algo pessoal, algo que fosse relacionamental, de pessoas que não gostam uma da outra, que têm animosidades uma com a outra e que querem, que têm visões de mundo diferentes umas das outras. Vamos colocar nesse prisma. Se fosse só isso, ainda assim, o foro adequado para levar essas discussões não seria o foro público, não seria a imprensa. Ministros de Estado devem trabalhar de maneira concatenada, devem fazer parte de uma máquina burocrática, comandada pelo presidente da República e ter harmonia entre si.
Se uma engrenagem andar para um lado e a outra para o outro, a gente vai ter problemas nessa máquina. Esse seria o primeiro problema. E aqui é onde nós nos deparamos com essas animosidades entre os ministros. Nós vemos o ministro do Meio Ambiente colocando na imprensa, antes de colocar o problema para o governo, para a presidência da República, que foram suspensas verbas, que foram congeladas verbas. E isso é uma questão absolutamente burocrática. Isso precisa ficar claro. E isso é comum de acontecer, que a Secretaria do Tesouro Nacional eventualmente pode congelar verbas que já estavam destinadas. E isso é uma questão que tem que ser tratada interna corporis, não na imprensa. Não trazer uma declaração pública de que essa questão vai acabar prejudicando a sua pasta antes de trazer a público, isso deveria ter sido colocado para a presidência da República, que é quem deveria resolver, como parece que resolveu hoje. Os valores foram liberados e o combate ao incêndio parece ter sido retomado. A questão do Ministério da Economia com a presidência da Câmara, com outros ministérios, com o Rogério Marinho do Desenvolvimento, ela é ainda mais grave. Porque além de haver uma animosidade, além de haver discussão, além de haver briga pública, além de ter inúmeros convescotes de reconciliação, o que nós vemos é uma completa pasmaceira, uma paragem. Porque nesse momento, nós estamos na última semana de outubro desse ano, nós ainda não sabemos como um programa de distribuição de renda muito importante vai ser financiado. E aqui é o problema. Eu reconheço, Caio, que de fato a opinião pública, as pessoas estão um pouco se lixando se um ministro está falando cobras e lagartos de outro. Isso é verdade. Mas na hora que virar o ano e não tiver mais auxílio emergencial, aí sim a gente vai ver o impacto. Ou na hora que virar o ano e nós tivermos que furar o teto de gastos, aí o mercado financeiro vai mostrar o seu impacto. Então a questão aqui não é só sobre a opinião pública. Isso aqui não é uma guerra de likes. Isso é uma questão programática. E esse conflito entre os ministros está mostrando que nesse momento nós não sabemos como será financiado o novo Renda Brasil, ou o antigo Bolsa Família. Nós sequer sabemos o nome do programa nessa altura. Nós não sabemos qual será o projeto de reforma tributária que seria essencial para o financiamento desse programa. Nós não temos andamento na reforma administrativa e várias outras reformas, vários outros programas desse governo que não conseguem andar por conta desses conflitos. Então, se os conflitos forem meramente relacionamentais, novamente, não tem problema nenhum. O problema é que nesses conflitos nós vemos uma inércia em relação aos programas sociais, em relação ao grave problema ambiental que hoje o Brasil sofre. Enquanto os ministros brigam, nós não sabemos como daremos para os pobres. Enquanto os ministros brigam, a Amazônia, o Pantanal, pega fogo. Esse é o problema. A opinião pública do presidente, isso é o de menos nesse momento. Vamos então para o debate. Bruno e Caio, por favor. Bom, eu concordo integralmente com o Bruno no sentido de que a postura dos ministros de publicizar os conflitos, ela não só é criticável, como ela é lamentável, né? Agora, essa é uma clássica disputa por poder político e por influência. E no caso do ministro Salles, a agenda não é nem velada, né? A gente sabe que, inclusive, a determinação, né, para que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o popular IBAMA, né, ele paralisasse aquelas ações dos brigadistas, né, de combate aos incêndios florestais, ela foi tomada sob um pretexto orçamentário, de que faltou dinheiro, mas ela foi interpretada aí como uma pressão, né, e alguns consideram legítima, outros consideram ilegítima, para que o Ministério, né, para que a pasta dele obtivesse mais recursos. Né? Isso ficou muito claro. Né? E outros ministros, vamos dizer assim, ministros civis, que
estavam se sentindo de alguma forma desprestigiados, isso em termos de orçamento público, também nos bastidores parecem ter se alinhado com o Ricardo Salles. E a prova disso, né, e é um ministro extremamente pragmático, e a prova disso é que, uma vez vamos dizer assim, colocado em público o factoide, inclusive com ofensas aí de natureza pessoal ao seu colega, né, ele logo depois, né, botou panos quentes, se retratou publicamente, né, um pedido de desculpas aí irretocável e obteve o resultado pretendido, como você bem colocou, da obtenção de verbas. Então, o aspecto prático disso é uma interrupção temporária em alguns serviços do IBAMA. Isso, de fato, a população, principalmente a população diretamente afetada, vai conseguir perceber. Agora, a pauta do debate, ou seja, o tema em si, que fala se isso desgastou o governo, aí já são outros 500. Né? Inclusive, os números reforçam a minha tese inicial. Bom, aí eu acho que a gente tem duas interpretações do que significa desgastar o governo. Se for um desgaste realmente na opinião pública, isso a gente tem números mostrando que a avaliação do presidente da República vai bem. Agora, se nós estivermos falando de efetividade de um governo que está conseguindo construir, que está conseguindo lidar com seus problemas, em absoluto, há sim um grande prejuízo ao governo. No momento que a gente está na questão ambiental, com o mundo olhando para a gente, com o agronegócio olhando para dentro e com muito medo das políticas ambientais, ou diria mais, da falta de planejamento do Ministério do Meio Ambiente, essa parada, esse anúncio de que não teria recursos para os brigadistas, pega muito mal. Isso passa uma mensagem. E, Caio, vamos lá, não foi a primeira vez que isso aconteceu na semana passada. É a segunda vez que o ministro age dessa forma. E o pedido de desculpas veio depois de muitos puxões de orelha, inclusive do vice-presidente da República. Então, isso tem um impacto muito grande no governo. Talvez não na popularidade, talvez não agora. A popularidade de um governo é medida por coisas que ele fez alguns meses antes. E a gente sabe que a popularidade hoje está subindo, baseada em ações que foram tomadas lá no começo do ano. E reputo aqui, basicamente, ou principalmente, basicamente não é a palavra, principalmente ao auxílio emergencial. Mas, mais uma vez, eu ressalto que a questão aqui não é uma questão de opinião pública, é uma questão de imobilismo do governo. Nós poderíamos trocar aqui o assunto do debate para esse imobilismo. Ele é causado por conta desses atritos entre os ministros e na pauta ambiental, com certeza. Os atritos não só entre os ministros, não só entre Paulo Guedes e Rogério Marinho, como entre Paulo Guedes e o próprio senador Márcio Bittar, que foi desmentido pelo ministro Paulo Guedes, absolutamente desmentido, quando disse que não haveria qualquer financiamento com precatórios e com o Fundeb, e disse que Márcio Bittar teria entendido errado. Quando eu ouvi Márcio Bittar falar isso com todas as palavras, ao lado de Paulo Guedes, ao vivo, a CNN transmitiu isso. Não, mas, de novo, aqui eu acho fundamental retomar a pergunta em debate. Né? Atritos públicos entre ministros desgastam o governo federal. Você falou num critério possível, né, para a gente aferir o sucesso de um governo, que é a opinião pública. O outro seria o avanço das suas agendas. Obviamente, isso não caminha no ritmo que nós gostaríamos. Né? A gente já criticou aí a ausência de um plano para a reforma tributária, a lerdeza, né? E a falta de empenho do governo em promover a sua própria reforma administrativa. Né? Mas o ponto é o seguinte: vamos retomar, então, a pauta em 2019. Então, toda aquela tensão, principalmente entre o presidente da Câmara Federal, o senhor Rodrigo Maia, e o governo federal, aquela troca de gentilezas, as pessoas tendo que ir às ruas, né, pressionar o parlamento, né, para fazer uma reforma da Previdência mais expedita, né, se não me engano, em 25 ou 26 de maio, né, milhões de pessoas nas ruas do Brasil com essa agenda. Essa foi a principal agenda dessas manifestações. Então, você tinha um clima de tensão política e nem por isso a reforma deixou de ser aprovada, ainda que aos trancos e barrancos, e não exatamente com a redação pretendida pelo ministro Guedes, mas ainda assim a reforma mais ambiciosa do tipo que já foi feita no Brasil. Então, de novo, essas DRs, né, essas discussões de relação,
né, em ambiente público, apesar de, vamos dizer, de novo, muito criticáveis, de lamentáveis, elas não acabam afetando, né, a vida cotidiana do cidadão. Isso vai se dar, como você bem colocou, mais para frente, se esses conflitos repercutirem na vida prática, né, na vida palpável, no que é tangível para o cidadão. Mas enquanto isso não acontecer, Bruno, são só especulações, assim como o seu chute de que a popularidade do presidente só se deve essencialmente ao auxílio emergencial, e não é simplesmente um conjunto de fatores, como, por exemplo, a ausência desses grandes casos, grandes escândalos de corrupção na gestão do governo federal. Caio, não é meu chute, essa é a análise política da maioria dos analistas políticos. Não é algo que eu inventei. É algo que, se você pegar a imprensa especializada, e eu acho que a imprensa especializada ela tem uma razão de ser, ela tem uma importância muito grande, a gente não pode menoscabar ela simplesmente porque ela é especializada, porque ela tem um nicho especial. Esse é uma análise muito corrente. E análise de cientistas políticos também, que conseguiram traçar uma relação entre o auxílio emergencial e o aumento de popularidade. Essa questão de não existir corrupção no governo é algo também que a gente já discutiu várias vezes aqui. Eu acho que não adianta a gente ficar voltando aqui. É muito claro, na minha opinião, todas as questões que estão ligadas, que estão rodeando o presidente da República. Mas nós temos, sim, o maior afluxo de capital de transferência de renda que já existiu na história do Brasil, por conta de uma situação muito específica, por conta de uma pandemia e por conta de um esforço enorme da oposição e do Congresso Nacional em conseguir elevar o valor do auxílio emergencial para o valor de R$600, que era um valor que não queria o Ministério da Economia quando foi apresentado esse programa. Então, isso tem sim impacto. Da mesma forma que você disse que eu estou chutando que ele tem, eu posso dizer simplesmente com um argumento simples de que é um chute dizer que não tem. Há sim uma relação. E isso fica bastante claro quando nós vemos a medida em que isso vai sendo liberado e o aumento da popularidade. Mas, mais uma vez, a presidência da República e o governo federal não é um concurso de popularidade. O que nós precisamos ver é se isso está impactando de fato o funcionamento do governo federal. E, na minha opinião, vendo esse imobilismo dessas pautas do governo federal, está sim, está de forma marcante, principalmente na economia. A questão ambiental do ministro Salles me parece mais uma chantagem pública. Mas na economia, nós temos um imobilismo claro. Nós ainda não temos a reforma tributária, não sabemos como vamos financiar o auxílio emergencial ou a renda cidadã. Já estamos nos argumentos finais. Então, Bruno, continua, porque você começa e depois o Caio. Por favor, 1 minuto para cada um. Obrigado, Mona Lisa. Então, é essa a questão fundamental. Se nós fôssemos ver só como está hoje a fotografia da popularidade do presidente, que é uma fotografia que vai espelhar o que aconteceu há meses atrás, nós diríamos, tá tudo bem, não existe qualquer questão nessa animosidade pública. Mas, primeiro, para reforçar o meu argumento central, esse desgaste do governo não é só um desgaste de popularidade, é um desgaste de funcionamento, é um desgaste de como isso vai poder imobilizar ou fazer esse governo progredir. E isso vai ter um impacto na popularidade daqui a alguns meses, no ano que vem, principalmente se não conseguirmos resultados eficazes na economia, principalmente se não conseguirmos trazer essa conta, que é a conta mais difícil hoje em dia da República, que é de onde sairá a verba do auxílio emergencial sem que haja uma ultrapassagem do teto de gastos. E essa é a grande briga fundamental que se tornou pública entre Paulo Guedes e Rogério Marinho. Ele chamou Marinho de furador de teto, entre outras coisas que eu não vou repetir aqui, que não vale a pena nesse horário. Mas essa é uma questão fundamental. Então, novamente, não é só uma briga de relacionamento, não é só uma animosidade passageira, são as questões fundamentais da República que deveriam estar sendo tratadas de maneira técnica, sendo jogadas para o público, sendo colocadas na imprensa. E isso não é culpa da imprensa, porque a imprensa tem que noticiar o que os governantes falam e o que eles fazem. Eles não podem deixar de fazê-lo.
de modo que a gente relegar isso a meras intrigas palacianas, para usar uma expressão que você usou da outra vez, é algo que não faz sentido, que não cabe a gente colocar aqui. São brigas importantes, questões importantes que vão ter um impacto fundamental nos rumos da República. Caio? Bom, doutor, assim como uma maioria não tem o condão de tornar aquilo que é errado certo, né? Não é um chute generalizado feito por especialistas que deixa de ser um chute. Até porque quando você traz uma relação de causa e efeito exclusiva, simplista, a ponto de falar que um auxílio emergencial é responsável por um salto de mais de 1/3 na aprovação da popularidade de um presidente da República, você está oferecendo uma resposta muito simples para uma questão complexa, e isso aí tem todos os indícios de ser uma narrativa e não um fato. Falando em fatos, né, é fato que desde janeiro de 2019, na gestão deste governo federal, na administração federal, não há um escândalo de corrupção. Né? Os casos dos gabinetes da Alerj não correspondem ao governo federal, assim como o caso do senador, né, implicado aí em escândalos de desvios de verba relacionados aí à Covid. Então, de fato, tentam cercar o presidente da República com todas, vamos dizer assim, com todos esses escândalos, mas nenhum deles se deu sob a sua gestão no governo federal, e isso é um recorde, não há o que contestar. Né? Outra coisa, falando sobre a imprensa, de fato, essas intrigas palacianas, elas existem e elas são noticiadas, e devem ser noticiadas. O que a gente está discutindo aqui é o protagonismo desses fatos no debate público, inclusive em comparação com desavenças em outros campos do poder. Por exemplo, a desavença no STF entre o ministro Marco Aurélio, né, e o ministro Alexandre de Moraes, em que houve inclusive uma acusação de vazamento de questões processuais para a imprensa. E se esse fosse um país sério, isso seria apurado, inclusive no âmbito do próprio STF, porque pode estar embutido ali uma denúncia de crime. Então, é só disso que a gente está falando, de não ter duplo padrão na imprensa e da gente atentar para o que realmente está impactando a vida do cidadão e falar menos de fofoca e mais de política. Obrigada, debatedores. Até amanhã, Bruno. Obrigado, até amanhã. Até amanhã, Caio. Boa noite, Mona Lisa.